Apresentação: Eu estou com vocês todos os dias. Quando começamos o século, mais pessoas do que nunca estão dizendo coisas como acima. Viver a fé com a presença do poder de Deus, manifesto de maneiras amorosas e maravilhosas, chamar multidões para que sejam sinceras diante dos fatos. A palavra de Deus é verdadeira e seu Filho Jesus está vivo. Ele está conosco todos os dias, como prometeu em Mateus 28:20. Milhões de jovens de todos os continentes, de todas as culturas estão sendo despertados em Cristo e estão experimentando a liberdade e o cumprimento de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Essa descoberta é acompanhada pelo chamado de Jesus: venha comigo e me siga. Isso significa: aprenda comigo, cresça e testemunhe sobre mim. Como meu seguidor, aqui está uma ajuda para você fazer exatamente isso. Você tem em suas mãos a chave, a própria palavra de Deus. E aqui está uma Bíblia própria para você, jovem que quer estar em um dia com a atualidade e sintonizado com a verdade eterna. A Bíblia de Estudo Plenitude para Jovens mostra o caminho para uma vida plena de poder. Ela está carregada de ajudas para que você possa colocar a palavra de Deus em ação na sua vida e aprender a explorar o poder do Espírito Santo como discípulo de Jesus. Abra a palavra de Deus e abra o seu coração. As páginas introdutórias descrevem cada uma das maravilhosas ajudas do estudo que foram preparadas para você e mostram onde localizá-las você encontrará. Notas práticas para a aplicação da palavra de Deus em sua vida pessoal, introdução e esboço para cada um dos seus livros da Bíblia, centenas de estudos sobre a palavra da Bíblia como uma visão dinâmica, estudos inspiradores dos principais temas bíblicos para uma vida poderosa, planos para testemunhar e compartilhar com outras pessoas boas notícias da salvação de Jesus Cristo, mapas gráficos e outras ajudas moldadas para o jovem que está ansioso para conhecer Jesus Cristo. Uma concordância para ajudar você a encontrar referências que você conhece, mas não lembra onde estão. Durante todo o meu ministério, estive profundamente envolvido com jovens, estudantes, adolescentes e adultos jovens, desde a minha época como diretor nacional para a juventude, passando pelos anos como deão acadêmico até os anos como pastor com centenas de jovens em minha congregação. Sempre tive os jovens na mente e no coração, e eis o motivo porque eu estou tão grato por ter trabalhado com a equipe talentosa que preparou esta Bíblia de estudo plenitude para jovens. Então, mãos à obra, descubra as riquezas da palavra preciosa de Deus e fique cheio da vitalidade do Espírito Santo. Minha esperança e oração mais sincera é que você seja fortalecido, fique firme e cresça espiritualmente com seu estudo da Bíblia e estudo plenitude para jovens. Vá em frente. Descubra tudo que o Senhor Jesus tem guardado para você. Dinâmica do reino. Ao longo de toda a Bíblia do estudo Plenitude para Jovens, acha-se incluído um verdadeiro tesouro dos estudos, a chamado dinâmica do reino. Este recurso enfoca 15 temas bíblicos tidos como desafiantes e cruciais, trazendo discussões esclarecedoras desde tópicos em mais de 150 passagens de escrituras. O objetivo central dos temas discutidos é relacionar as situações da vida plena do Espírito Santo, que se referem a, primeiro, preceitos fundamentais, 2, promessas que dão a vida, 3, prioridades no relacionamento e 4, princípios práticos de poder. Onde quer que um desses tópicos seja mencionado na Escritura, ela é destacada em meio ao texto bíblico. Cada tópico segue o seguinte formato: referência dos capítulos, versículos, título do tema mais amplo, seguido do título do tópico específico e comentário. Nenhum desses pequenos, que os anjos deles, do meu Pai, que filho do homem perdido, acham que faz ovelhas, e uma delas deixa as 99 e vai procurar, como a vocês isto, a encontrar ficará a causa desta ovelha. Ó, que você não perca o Pai de vocês, que nenhum desses o poder permitirá e de proibir. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu.
Se o sermão mostre o seu particular, só entre ao ouvir o seu coração. De volta ao sermão, ouvirá, leve com você. 18:4 O reino de Deus tendo as qualidades próprias de uma criança. Jesus bateu de frente com a tendência da humanidade em confundir a autoridade com a imposição do poder sobre os outros. O domínio ou a autoridade da vida do reino que Deus quer restaurar em nós é para um modo de vida infrutífero e vitorioso e para a derrubada dos poderes infernais e não para ganharmos o controle sobre as pessoas ou para servirmos aos nossos próprios interesses. A chamada dele para termos uma humildade própria de uma criança e um coração próprio de um servo. João 13:17 estabelece a essência e o estilo pelos quais o crente, como um instrumento do poder do reino de Deus, deve exercer a autoridade. Veja Mateus 19:14, Marcos 10:14-15, Lucas 18:16-17, Lucas 17:20-21, Mateus 18:35. É fácil seguir uma cadeia da dinâmica do reino. A última linha de cada tópico inclui referências separadas por uma barra. A referência antes da barra indica a passagem no qual se encontra a dinâmica do reino anterior. Um asterisco nessa posição indica que a dinâmica do reino que está sendo lida é a primeira da sequência. A referência depois da barra indica a próxima passagem que trata daquele tema específico. Um asterisco após a última referência indica que a sequência está agora completa e remete de volta ao início da mesma. Reconhecemos que alguns temas retratados estão sujeitos a interpretação e aplicação diferentes. No entanto, vários temas foram incluídos nessa Bíblia, não como a palavra final sobre o assunto, mas como a reapresentação da verdade aplicada por alguns, porque todos possamos estudar juntos mesmo aos pontos a respeito dos quais há divergência, preconceitos fundamentais. Para fundamentar toda a vida, há pontos essenciais que são absolutamente necessários à nossa liberdade, crescimento e eficiência espirituais. A palavra de Deus prevê o profundamento para a fé. O sangue da aliança provê salvação para a alma. O reino de Deus invoca os propósitos que se tem para a vida. Oração e batalha espiritual mantém a comunhão com Deus e nos ajuda a crescer em nossos papéis. Intercessores fiéis lutando contra os poderes da escuridão, para vencer por meio do poder que há no nome do sangue de Jesus, ganhando pessoas para Jesus. Mantenha a nossa visão além dos nossos mesmos, promessas que dão a vida. Deus deu ricas promessas que nos ajudam a crescer na nossa vida pessoal e diária, bem como um serviço fiel a Cristo. Ao mesmo tempo em que Ele nos chamou ao perdão e à vida eterna, Ele também nos abriu as portas para dimensões de plenitude cada vez maiores. Dinâmica do reino, restaurando vidas destruídas. Deus deseja recuperar cada perdida e implementar todos os propósitos que ele tem para nós. Desenvolvimento da fé. Deus nos chamou para sermos generosos na vida e na oferta. Ele garante a nós a suficiência para toda a obra. O Evangelho do Reino de Cristo. Deus nos lembrar que as suas alianças são verdadeiras e fiéis e que a nossa esperança por felicidade e vitória finais está assegurada. Prioridades no relacionamento. Assim como Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 sentenças: ame o Senhor, ame os outros. Assim também nós, como seus discípulos, devemos priorizar os relacionamentos humanos, bem como o nosso relacionamento com Deus. Maturidade é impossível sem que se aprenda e aplique esses princípios. Família. Cultiva as raízes do relacionamento em nossos lares. O importante para Deus ensina que o conhecimento do nosso valor para Deus afeta a maneira como olhamos para nós mesmos e como nos relacionamos com Deus, com outras pessoas e com toda a humanidade. Aprendendo a amar, faz pulsar o sopro do Espírito, nas palavras do amor e andamento de Jesus. Liderança espiritual.
enfoca as características dos líderes espirituais e o amadurecimento de tais características da nossa própria vida. Princípios do poder. A vida piedosa pretende ser não apenas devota à disciplinada, mas também dinâmica. A ordem de Jesus para receber o Espírito Santo e o seu chamado para entrar no âmbito dinâmico do reino, no qual o Espírito de Deus não apenas habita em nós de forma triunfera, mas também transborda em nós de maneira poderosa. Âmbito de os dons e o poder do Espírito Santo. Através dos dons e do poder, somos habilitados com capacidades sobrenaturais para edificar a igreja e evangelizar o mundo. Louvor. O louvor derruba fortalezas e pavimenta o caminho para a vitória. Cura divina. Deus ainda opera através de instrumentos humanos para conceder a sua graça fraternal. A palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido revelada tanto na Escritura como no seu Filho encarnado, Jesus Cristo. Ao descrever a importância das Escrituras eternas, Jesus afirmou: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Mateus 4.4. Ele também recomendou o estudo permanente da palavra de Deus. Vocês estudam as Escrituras Sagradas e são eles mesmos que dão testemunho ao meu favor. João 5,39. Não existe nenhum vigor ou crescimento na vida cristã separado de uma clara prioridade a respeito do lugar que a Bíblia ocupa na vida do indivíduo ou do grupo. As Escrituras são o padrão final para a nossa fé, moral e vida prática, e são o alimento para nosso contínuo fortalecimento na fé. Na santidade da vida e na eficiência do serviço, o Espírito Santo que vem encher-nos e a mesma pessoa que nos deu o livro para nos guiar e sustentar. A Bíblia é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3.16.